Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso projeto de gestão da privacidade. Neste treinamento, nós vamos falar sobre a política de uso e gestão do consentimento. Observa na sua tela qual que é o objetivo dessa política. É determinar as regras aplicáveis ao uso do consentimento como base legal. Na prática, isso quer dizer que naquelas situações em que você não está usando o dado, porque você já foi autorizado por um contrato, e que não existe nenhum tipo de obrigação legal associada ao uso daquele dado, e você precisa que a pessoa te autorize, as regras para obter essa autorização é que são tratadas nessa política. Vamos ver os detalhes? Acompanhe aí a próxima tela. Nós vamos ver agora uma sequência de 5 slides em que vamos entender a orientação geral associada ao consentimento. Aí na sua apostila você tem esse material e eu procurei destacar aqui algumas palavras para ajudar a gente a focar na parte principal do slide. Tá legal? Então, nessa orientação geral número 1, nós temos uma frase que é bastante importante. O consentimento é uma manifestação do titular. Isso tem bastante significado, né? E o principal deles é que o consentimento não funciona no já que. Já que a pessoa me deu o dado, quer dizer que ele autoriza. Não, não existe já que. Né? É necessário que exista uma manifestação. E essa manifestação ela tem que estar associada a 4 outras características. Primeiro, é uma manifestação em função de uma finalidade. Depois, trata-se de uma ação livre, inequívoca, e que precisa ter um destaque próprio, além de ser granular. Bom, o que quer dizer tudo isso, hein? É o que a gente vai ver nos próximos slides. Vamos para orientações gerais número 2. Acompanhe aí. Dá uma olhada nessa primeira parte, que fala sobre a manifestação do titular, tem que ser uma manifestação livre. Ele não pode ter sido compelido. O que quer dizer compelido? É ou vai ou racha. Não é assim que funciona. Lembra, se você tem uma situação em que é imperativo que existe tratamento de dados, isso tem que estar no contrato. Se não está no contrato, você tem que oferecer para a pessoa uma alternativa à não entrega desses dados a que ele está se recusando, vamos imaginar, que ele não queira dar esse consentimento. Ou você tem que oferecer para ele uma condição clara de ele poder revogar este consentimento. Isso caracterizaria essa manifestação livre, né? Olha, se você não me dá o dado, você não vai poder exercer o trabalho, mas se você me dar o dado e eu vou exercer o trabalho, te dar o benefício, você poderá cancelar esse consentimento a qualquer momento, através de uma forma facilitada. A gente vai ver em detalhes isso daqui a pouco. Mas você entendeu aqui o ponto? Não pode ser já aqui, não pode ser um negócio igual abaixo. Precisa ser um negócio em que a pessoa ela consiga compreender. Nesse sentido de compreender, observe o próximo slide. Né? O compreender está totalmente associado ao quão informada a pessoa é do processo. Observe aí que eu destaquei algumas palavras para nós. Como você garante que essa pessoa está informada e devidamente suprida de informação para ela não se sentir compelida? Quando a coisa é oferecida para ela de um jeito fácil, quando o acesso à informação dela é oferecido de um jeito fácil e imediato. Vou dar um exemplo. Você recebeu ligação de alguém que quer te vender alguma coisa e está irritado com isso. Você sabe qual é essa empresa. Você pode entrar lá no site dessa empresa e solicitar, através do canal de privacidade que ele precisa ter. Se ele não tem ponto negativo para ele, você já pode começar a pensar em pedir uma indenizaçãozinha. Mas neste caso, você vai pedir para que eles informem todos os dados que você tem, porque como você não tem nenhum contrato com esse tal da empresa te ligando, ele precisa da sua autorização para isso. E você pode fazer essa consulta, né? E ele tem que te oferecer esse acesso fácil e imediato a toda a informação que ele tem a seu respeito. E se ele não te dá isso, no prazo de 15 dias, então esta empresa está realmente num problema bastante sério, sobretudo se você tiver um advogado te orientando. Bom, vamos voltar aqui para o objetivo do nosso slide, que é falar sobre o consentimento informado. Eu usei agora aqui um exemplo de alguém que não tem um consentimento e não tem um contrato.
mas ele precisa sair dessa situação. Bom, vamos pensar aqui na Previcon, né? Então, a Previcon, ela vai oferecer, nessas circunstâncias, em que nós não temos o direito de tratar aquele dado, uma alternativa para acesso à informação e revogação, claro, fácil de entender, com frases curtas e diretas, em que está bem claro qual é a finalidade daquela obtenção do tratamento daquele dado e, efetivamente, quais são os dados utilizados. Entendeu aqui a pegada? Né? Ou seja, toda vez que você tiver que conversar com alguém, com algum titular de dados, para poder usar os dados dele, não tem que ser redação. Tem que ser um texto direto e reto e tem que ser um texto destacado do restante do contrato, para que ele compreenda claramente que ele está entregando CPF, RG, telefone, para a gente entrar em contato com ele e oferecer um outro serviço ou produto que a gente tenha. Agora, dá uma olhada aí no Orientações Gerais número 4. Orientações Gerais número 4 apresenta para nós aqui a questão do inequívoco. Consentimento tem que ser inequívoco. O que quer dizer isso? Nós vimos nos slides anteriores que o consentimento é uma manifestação do titular acerca de liberação do uso dado dele para uma finalidade específica com dado específico. A gente acabou de ver. Pois bem, o ato dele nos dar este ok, né, tem que ser um ato claro e específico. Não pode ser, por exemplo, aquele li e concordo. Você roda, no final tem lá um li, concorda, e clica e próximo. Isso não funciona. Nenhum consentimento obtido assim para em pé depois de uma discussão. O consentimento, ele não pode ser confundido com um aceito qualquer no final, por mais declarado ou claro, tem assinatura digital, certificado digital. Não é assim. O consentimento tem que ser destacado do restante do texto e tem que estar bastante claro. Mas bastante claro exatamente o quê? Senhor Marcelo, o senhor está aceitando que eu use os seus dados para qualquer serviço que eu ache necessário. Eu estou descrevendo uma frase curta e direta. Eu quero o seu dado, seu telefone, seu e-mail, nome da sua esposa, telefone fixo da sua casa, para usar como eu quiser, generalizando aqui. Né? Não é assim, né? Dá uma olhada no Orientações número 5, está na sua tela. O consentimento ele tem que ser dado contra uma manifestação transparente de qual é a finalidade. Então, não vale uma manifestação de finalidade genérica. Para as atividades associadas à minha oferta, eu vou te oferecer o que eu quiser. Não é assim. Isso torna o trabalho bastante complicado se a gente não está acostumado a dialogar com os nossos leads, né? Ou com os nossos prospectivos clientes. Mas a comunicação, segundo esse texto da lei, ela requer transparência. Se você está pegando informação com essa pessoa, é para um uso específico, uma condição específica. É isso que tem que fazer. Não tem pegadinha, não tem atalhozinho, não tem espertinho. Por quê? Porque consentimento é um negócio complicado. Observe o próximo slide. O consentimento, ele está associado a... Não sei se você recorda no começo, quando eu falei que tem o consentimento e revogação, lembra disso? Toda vez que você pega o consentimento, você tem que deixar pronto o caminho para a revogação. Por isso não é tão simples. Então, o consentimento veio através de um ok que ele deu na internet. Internet, no nosso site, numa página específica, no formulário de consentimento, fazer alguma coisa. Para ele revogar esse consentimento, a gente tem que oferecer uma função ou uma ferramenta tão eficaz quanto no primeiro caso. Nós temos que garantir que esta revogação de consentimento seja respeitada. E temos que gerar evidência disso. Esse é um detalhe. Né? Observa no próximo slide a respeito do fornecimento de informações e obtenção do consentimento. É o título do slide. Está vendo aí? Quem é que tem que se comunicar com o titular do dado
para explicar para o titular o que você vai fazer com a informação, por quanto tempo você vai fazer alguma coisa com essa informação, e, se ele quiser revogar, qual é o caminho para a revogação. É a área responsável pelo relacionamento com o titular. No caso da Previcon, vai ser o RH, quando o titular for uma pessoa interna, e no caso da área de negócios, o comercial, né? Que vai ter que ter uma forma de comunicação, pode ser eletrônica, telefônica, formulário web. Mas por que tem que ser área de negócio? Porque aqui na privacidade, a gente não sabe quais são todos os ovos que a gente está pisando. Quem sabe é a área de negócio. Então, é importante que a área de negócio construa esse meio de comunicação, claro, com todo o suporte que a área de TI e privacidade vai oferecer. Então, o arquiteto, no caso aí, seriam os responsáveis pelas áreas de negócio, mas a peãozada está na privacidade e em TI, que vai ajudar a construir toda essa estrutura, né? E tudo isso é importante frisar, né? Toda a parte de texto, comunicação, tem que ser aprovada pelo encarregado e ter anuência do jurídico. Por que isso? Porque o encarregado, ele é o responsável legal por tudo que acontece em relação à privacidade. Então, tudo, de alguma forma, vai bater nele. Por isso que ele tem uma formação específica e tem uma designação específica lá no site da Previcon. E a área jurídica tem que ser acionada porque, algumas vezes, isso vai implicar num ajuste de uma minuta de contrato com um terceiro, por exemplo, associado a um consentimento de um cliente, né, que tem o dado processado por algum terceiro, que opera dentro da Previcon através de algum sistema. Então, muito em função dessas circunstâncias, né, o jurídico tem que ser consultado para dar essa segurança que a gente precisa, que só os advogados podem oferecer para nós nesse campo. Mas quem que é a pessoa que orquestra e que vai executar esse trabalho é a área responsável, que é aquela área que tem pleno controle sobre a comunicação com os titulares, né? Quando envolver dados sensíveis, diferente daquele CPF, RG, nome, essas coisas, e aqui a gente está se valendo, dá uma olhada no slide, né? A convicção religiosa, a informação de origem racial, étnica, filosófica, enfim, essas coisas, você também precisa de consentimento para manipular elas, né? E o consentimento também tem que ser dado de uma forma específica, direta, você tem que apontar a finalidade. E em relação à criança, agora eu vou passar para o próximo slide, dá uma olhada aí, ó. Consentimento para o tratamento de dados de crianças, né? No caso de crianças, também existe uma série de cuidados, mas tem um específico. Se a criança, aquela que vai entrar no convênio médico, por exemplo, né? Imagina uma situação do RH tratando com um colaborador para incluir um filho menor de 12 anos no plano odontológico, qualquer coisa que o valha. Você precisa que o pai, o responsável, de uma forma inequívoca, clara e granular, ofereça o consentimento para a coleta desse dado, se não estiver dentro de nenhum contrato, né? E detalhe, né? A Previcon, se tiver essa situação, ela tem que registrar não só o consentimento, mas também todos os documentos comprobatórios do grau de relacionamento dessa pessoa com a criança. E aqui vale um alerta, né? Não é para aquelas situações em que as coisas estão regidas por um contrato. Aqui a gente está falando de um consentimento ou uma ação adicional. Numa fábrica que eu visitei, eles tinham lá um dia de visitação anual em que cada funcionário podia trazer alguns membros de sua família para conhecer a operação deles. É uma empresa multinacional, uma indústria multinacional, usuária de uma tecnologia para a produção do produto deles lá, né? Um produto de grande consumo aqui no nosso país, e o pessoal usa robô, usa os laboratórios de desenvolvimento de produto espetacular, coisa assim de encher os olhos, né? Pois bem, quando essa criançada faz essa visita, você precisa registrar eles, porque algumas máquinas da área de produção iam estar operando, os robôs iam estar trabalhando. Então, existe toda uma preocupação com a questão de segurança. Este é um caso típico do consentimento, né? Se vai criança menor de 12 anos, eu tenho que fazer o acolhimento dela, registrar aqui na portaria, eu tenho que ter um formulário específico para tratar o dado dela, em que o pai me autoriza a coletar essa informação de cadastro da criança para suporte a alguma emergência de saúde, por exemplo, se ocorrer durante esse passeio.
entendeu? Bom, não sei se isso vai ser uma coisa bastante comum na Previcon, acho que não, né? Mas está aqui o recado. Né? Em relação à revogação do consentimento, a gente já tinha falado, ele tem que funcionar igualzinho à obtenção do consentimento. A revogação é tão importante quanto. Portanto, ela precisa ser associada a tudo que a gente já ofereceu em termos de facilidade de comunicação, facilidade de acesso, essas coisas todas. Né? E detalhe, se aqui na ponta, no controlador, uma autorização for revogada, esta revogação precisa caminhar por todos os níveis do contrato daquele serviço, com o operador, com o suboperador ou com o operador conjunto que a gente tem. E cabe ao encarregado, o senhor Nilson, fazer o monitoramento de todo este ciclo de vida e ciclo ou workflow para a publicação desta revogação em toda a cadeia de serviço. E se de alguma forma a Previcon for acionada na justiça, para poder se defender em relação a isso, observa no próximo slide. O ônus da prova para poder provar que todo o ciclo do consentimento, revogação e divulgação da revogação foi bem feito e foi adequado, cabe à Previcon. A área responsável, a área de negócio que vai estar envolvida, ela tem que ter registros suficientes para isso, e o encarregado é o responsável por garantir que tudo existe, está armazenado e documentado. Sério, né? No caso dessa história toda do consentimento, o jurídico é a área responsável por adequar toda a parte de contrato, que é o comum aqui dentro da organização. Né? Mas a área responsável, como a gente já destacou, é a área que vai ser o grande arquiteto. É ela que vai se preocupar em determinar como as pessoas serão alcançadas, como os titulares de dados serão alcançados. Qual vai ser o meio de comunicação? Qual que vai ser a ferramenta de texto que vamos utilizar? Claro, o texto final, quem aprova é o encarregado e o jurídico, né? Mas principalmente o encarregado. Mas a área de negócio, no caso, ela tem a liberdade, né, para poder determinar como isso tem que ser feito. Só não pode deixar de ser feito. E nas situações de criança ou revogação, a gente já discutiu a respeito disso. E aqui a gente tem um slide final, em que a gente fala sobre o papel do encarregado. Observa na sua tela. Então, só para a gente dar aquela fechada, né? O encarregado, ele é o responsável por monitorar a coisa de um jeito global, quando a questão é do consentimento, e ter ações pontuais dentro do fluxo de trabalho do consentimento. O que ele tem que estar olhando de modo geral? Se existe uma atividade de tratamento organizada para poder acolher aquele consentimento. E também ele tem que prestar atenção, isso ele vai fazer com avaliações que ele vai fazer periodicamente nas áreas, se aquela finalidade associada àquele consentimento, ela está sendo cumprida e ainda ela é válida, né? E se por qualquer motivo alguém falar que não quer mais, ele também precisa garantir que esta vontade do titular seja imperativa e venha funcionar. Demais, tudo associado à parte mecânica, ele é o grande supervisor. Porque se alguma coisa der errado, né, e passou por ele, ele é o responsável. Se alguma coisa é errada e não passou por ele, porque ele não se manifestou em relação a isso, muito embora esteja no papel dele, ele também vai ser responsável. Então, é uma situação bastante importante, né? Ou, desculpe, é uma condição de trabalho bastante importante essa de garantir que o consentimento de ponta a ponta seja mantido e observado. Ok? Pessoal, estamos à sua disposição para tirar dúvidas. Vocês têm um caderno de exercício com uma série de questões que podem ser usadas para poder despertar novos entendimentos e, por favor, sempre que for necessário, nos consulte. Tchau.